meu povo, tudo bom? Sou o professor Vitorino Rodrigues e vamos trabalhar uma sequência de aulas para o nono ano. Essas aulas serão revisões para simulados que vocês farão agora no segundo semestre, tá bom? No final do ano faremos a prova do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e durante esses próximos meses trabalharemos habilidades, gêneros que serão cobradas nessa avaliação, tudo bom? Bom, primeiro gênero que vamos trabalhar é reportagem. Nós assistimos comumente na TV várias reportagens e nós já estudamos também, né, sobre esse gênero. Vamos relembrar um pouquinho? Olha só, é um texto jornalístico opinativo, quer dizer, emite uma opinião. Sua finalidade vai além de informar algo. O repórter emite uma opinião sobre um fato retratado, aborda um fenômeno social ou político, acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. Ou seja, não é um acidente que aconteceu eventualmente numa rua do trânsito. Não, é algo de interesse social, é algo que tem a ver, às vezes, um cunho político, a questão da fome, a questão da reprovação no ano letivo, o impacto da pandemia, da educação. Então são assuntos que são mais nessa ordem. E ele é opinativo por quê? Porque o repórter ele vai estar dando sua opinião sobre aquilo que ele está falando, ok? Emprego do discurso direto e do discurso indireto. Os dois tipos de discurso mesclam-se para melhor construir os significados do texto. Significa dizer que o repórter, além de ele falar pelo entrevistado, entrevistei o prefeito de Teresina, ele afirmou que retornaremos às aulas presenciais. Nesse momento eu estou falando pelo prefeito, mas se eu transcrevo a fala do prefeito ou do secretário de Educação na reportagem, aí eu tenho um discurso direto. Compreenderam? Bom, polifonia. Na reportagem é comum encontrarmos o recurso da polifonia. Poli quer dizer vários. Fonia tem a ver com som, com vozes. São as várias vozes que podemos encontrar nas reportagens. Pois nesse gênero existem elementos como entrevistas com testemunhas e ou especialistas. Esses elementos permitem que o jornalista, ao apresentar outras vozes do texto, isente-se da apresentação dos fatos. Porque o jornalista não pode colocar apenas a sua visão, tá? E ele precisa retratar o fato da maneira mais imparcial possível. Embora ele também ele emita uma opinião, tá? Mas para que ele não assuma, para que ele se isente do que está sendo colocado ali, ele vai entrevistar um especialista na área, ele vai entrevistar uma testemunha. Então essas várias vozes, essas várias falas que aparecem na reportagem é o que nós chamamos de polifonia. A reportagem é assinada. Ora, se eu emito uma opinião, eu tenho responsabilidade por aquilo que eu estou falando, eu devo assiná-la. Tá? Isso acontece porque a reportagem é construída a partir de um ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados. Então, se algo que é pessoal, eu vou ter que assumir que disse aquilo. Tá? Como é que eu assumo? Assinando. Meios de divulgação, a reportagem é mais frequente em revistas e edições específicas de jornais, geralmente publicadas nas edições de final de semana, tá? De cadernos específicos, domingo, educação, são cadernos específicos que vão trazer essas reportagens, vão tratar de assuntos com ele é bem mais longo, porque o repórter detalha mais aquele assunto que ele está objeto daquela reportagem. Isso acontece porque o gênero textual, reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. Há uma investigação, entrevista, lê, se baseia em várias questões, e aí por isso ele é bem mais longo, por isso, né, ele tem um caderno especial muitas vezes no jornal, e por isso também não é diário, é mais final de semana, porque tem que haver um tempo para a preparação daquela reportagem, que é diferente, por exemplo, da notícia, que é mais rápida, tudo bom? Bom, vamos agora responder uma questão, vamos ler uma reportagem para responder uma questão. Quais doenças podem voltar ou avançar em 2019 no Brasil? Está assinada Renata Turbiani, de São Paulo para a BBC News Brasil. Em 2018,
após 18 anos em registro de sarampo autóctone, o que é autóctone? Está escrito aqui, adquirido dentro do país. Sendo 3 sem os decorrentes pacientes vindos de outras localidades, o Brasil voltou a registrar casos dessa doença infecciosa aguda, de natureza viral e altamente contagiosa, que pode ser transmitida por meio de tosse, fala e espirro. No novo ano, ao que tudo indica, a enfermidade 100% prevenível com vacina deve continuar. Mas há também outras patologias no radar das autoridades nacionais, que podem voltar ou até piorar nos próximos meses. Há outras doenças que podem voltar ou piorar nos próximos meses. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que, com exceção do sarampo, não há qualquer previsão de retorno de doenças eliminadas ou erradicadas. Ainda assim, garante que é fundamental a manutenção de coberturas vacinais altas e homogêneas. O ideal é atingir 95% do público-alvo, pois muitos vírus continuam em circulação em outros países. Além disso, o órgão comenta que, com o fluxo de turismo e comércio entre nações, pessoas não vacinadas podem contrair doenças e criar condições para o retorno da transmissão das mesmas, caso não se mantenham elevadas coberturas vacinais em todas as cidades. Então aqui nós percebemos que é um texto, ele é bem mais longo, nós temos aqui alguns indicativos de que ele é mais longo, né? Esse parênteses com a reticência, não dá para transpor na íntegra aqui. A nossa habilidade é o seguinte, nós vamos entender o uso de palavras ou expressões aqui, que vão dar conta desse gênero, que caracteriza caracteriza quem está emitindo, né, quem está produzindo esse texto, tá? Ou o seu tema. Então vamos lá. Após 18 anos em registro de sarampo autóctone, adquirido dentro do país, a expressão destacada é própria da linguagem. Que tipo de linguagem é essa? Seria a linguagem informal? Vocês acham que você com seu coleguinha aí vai falar sarampo autóctone? Não. Não é um uso cotidiano essa expressão. Regional, será que isso é característico aqui do Piauí, ou da região Nordeste, ou da região Sul, ou, enfim, de São Paulo? Não, isso é um termo que não é regional. Tá? Ele não é característico de uma região, mas ele é característico de uma área do conhecimento. Científica, sim, uma área do conhecimento, tem a ver com a ciência, o sarampo é uma doença, então é um termo que é mais técnico em relação ao tema aí que são as doenças. Por isso que a resposta correta é a letra C. Coloquial, linguagem coloquial, essa é da fala, do cotidiano, informal. Por isso que a resposta correta é a letra C. Tudo bem? Vamos passar agora para a nossa próxima questão e vai trazer um outro gênero, que é o poema. Todos nós já lemos poemas, declamamos poemas, não é verdade? Para o pai, para a mãe, para o namorado, para a namorada, né? É uma festa, né? Bom, mas o que é poema? É a habilidade de tornar algo poético, é a expressão do belo. É deixar as coisas dos seres à espera de um olhar sensível. Na verdade, isso aqui é uma coisa de poesia, que é mais abrangente, né? A poesia está associada a uma atitude criativa, pode estar presente em diversas manifestações artísticas, não somente no gênero textual poema. Então, vamos falar do poema. A poesia é essa percepção que nós temos das coisas, da beleza, da vida, né? E vamos falar mais especificamente sobre o poema, que é um gênero textual, né? Que pode ser escrito conforme rígidas normas, os poemas de forma fixa ou em versos livres, nos quais mais valem as imagens do que a métrica, né? Tudo bem? A palavra poema é derivada do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Então existem poemas que têm sílabas poéticas contadinhas e tem que ter, os sonetos, por exemplo, né? Tem uma estrutura fixa, eu tenho que ter 2 quartetos e 2 terceiros. Já outros, há rimas. Já outros não tem rima, os versos também, a organização poética pode ser uma estrofe com 3 versos, 4 versos, ok? É isso que nós já estudamos em séries anteriores. Bom, o que mais sobre o poema? Finalidade principal, sensibilizar. Organização, nós já sabemos, já falei, escrito em versos que se agrupam em estrofes, aquele conjuntinho de versos.
Sonoridade, som, porque o poema é um texto escrito para ser falado, declamado. Então há uma sonoridade. Ritmo produzido pela repetição de sons e palavras, isso cria um ritmo para aquele poema, né? Contribui para expressar a ideia principal do poema, a sonoridade, a partir dessas repetições, né? Essas rimas também. E presença ou não de rima. Relembramos o poema? Então vamos agora para a questão. Guilherme de Almeida, um soneto, como eu disse antes, um soneto é uma estrutura de forma fixa. Nós temos aqui 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, que nós chamamos de tercetos. Bom, quando a chuva cessava e um vento fino franzia a tarde tímida e lavada, eu saía a brincar pela calçada, nos meus tempos felizes de menino. Fazia de papel toda uma armada e, estendendo meu braço pequenino, eu soltava os barquinhos sem destino ao longo das sarjetas na enxurrada. Fiquei moço e hoje sei, pensando neles, que não são barcos de ouro os meus ideais. São feitos de papel, são como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais. Que os meus barquinhos lá se foram eles, foram-se embora e não voltaram mais. Não voltaram mais, foram embora e não retornaram. Então observe, nós temos aqui rimas, fino com menino, lavada com calçada, né? Nós temos aqui elementos dessa sonoridade, só para exemplificar, para vocês compreenderem melhor. Bom, no verso, ao longo das sarjetas, na enxurrada, as reticências sugerem medo. Será que quando ele fala aqui, eu vou voltar um pouquinho, olha só, ele diz aqui, ó. Eu soltava os barquinhos sem destino ao longo das sarjetas na enxurrada. Esse é o lírico, está com medo, quando ele diz assim, o barquinho ia flutuando, né, naquela água. Será que é uma ideia de medo? Eu penso, opa, desculpa, penso que não. Omissão, eu estou omitindo alguma coisa, estou deixando de dizer alguma coisa. Será que é isso, nas sarjetas? Eu penso que não, ele não está deixando, não tem nada faltando aí. Hesitação, hesitação, eu estou pensando assim, eu não sei se eu vou falar isso, eu vou levar 2 ou 3, eu paro para pensar alguma coisa no que eu vou dizer ou não. Não é uma ideia de continuidade, que esses barquinhos vão indo, infinitamente vão indo, né? Ou seja, uma ideia de continuidade. Compreenderam? A reticência pode ter esse efeito de sentido. Bom, nós temos mais uma questão sobre o poema. Que os meus barquinhos, lá se foram eles. O ponto de exclamação reforça a ideia de quê? É uma alegria vivida na infância. Ele está falando dessa alegria? Será que é isso? Tristeza em viver a juventude? Lembrança dos barcos de ouro? Saudade das brincadeiras de infância? Vamos voltar rapidinho aqui. Não, eu vou voltar rapidinho, só para a gente, olha aqui. Fiquei moço e hoje sei, pensando neles, que são barcos de ouro, os meus ideais, são feitos de papel, são como aqueles, perfeitamente, exatamente iguais. E os meus barquinhos, lá se foram eles, né? Foram-se embora e não voltarão mais. Então nós temos aqui, eles foram embora. Estão lá na nossa memória, na saudade, estão lá guardados, né? É uma maneira de ter esse carinho por esses barquinhos da infância, que de alguma maneira hoje os barquinhos são outros, né? Os desejos dos tesouros são outros agora na vida adulta. Bom, vamos agora falar de um novo gênero, crônicas. Toma uma aguinha aí, dá para dar o pause e volta para continuar a aula, tá? Não vale cansar. Narrativa curta com poucos personagens, são as crônicas. Crono é tempo. Então são coisas que acontecem assim, no ônibus, na fila, né? na feira. São coisas bem pontuais, no jogo de futebol, assistindo. Tom leve, podendo ter certo toque de humor. Há muitas crônicas, nós lemos muito no nosso livro didático, crônicas muito bem-humoradas. Linguagem coloquial simples, deixando o texto, às vezes, emotivo, irônico ou mesmo crítico. É porque são personagens do cotidiano. É numa fila
que você vai escrever uma situação inusitada que aconteceu ali. É dentro do ônibus, um troco que você recebeu a mais, aquilo gerou. E então, são pessoas do cotidiano, como na situação cotidiana. Naturalmente, então, a linguagem vai ser coloquial, que é a linguagem que nós utilizamos no dia a dia, tá? Por isso que fica assim, mais emotivo, às vezes irônico, porque às vezes a pessoa está ali revelando a sua, né, sua emoção, a sua sensibilidade diante do fato da vida. Narrações, situações do cotidiano, eu já falei, vários exemplos, ônibus, fila, né? Visa aprender a atenção do leitor, normalmente a estrutura narrativa de tal maneira que você vai se envolvendo e vai ali com a sua atenção ali ligada naquela história que está sendo contada. Tempo cronológico determinado. O tempo cronológico, o tempo agora. Que hora você está assistindo a aula agora? É pela manhã, é à tarde, é à noite, é a hora que você almoça, é a hora que você janta. Esse tempo do crono do dia, do calendário, do relógio que nós contamos. Então são histórias que acontecem ali. Você está na feira, como eu disse assim. Então são bem marcados o tempo, tá bom? No amanhã, quando eu atravessava a rua, aconteceu isso. Eu fui à feira no domingo, pela manhã, e aconteceu isso. Fui trabalhar à tarde. Então são coisas bem pontuais, ok? Bom, vamos agora ler uma crônica para responder uma questão, porque eu sei que vocês estão ligados, que estão entendendo tudo. Olha só, exigências da vida moderna. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que nem sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Todos os dias deve-se comer fibra, muitíssima fibra suficiente para fazer um pullover. Antes de continuar, observe que aqui é uma conversa, como se fosse quase que um desabafo de alguém diante dessas coisas que nos chegam toda hora pela internet ou pelo jornal, né? Que pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. Por experiência própria, após 15 minutos e meia, de meia volta e começa a voltar, ou meia hora vira uma, né? Entenderam, né? Você vai caminhar meia hora, mas se você vai ter que retornar meia hora, a meia hora virou 1 hora. Compreenderam a matemática? Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Porque senão, imagina, nós só temos 24 horas no dia. Se somando chegou a 29 horas, como é que pode? Não cabe no dia. Então, vou ter que fazer coisas ao mesmo tempo. Compreenderam aí a lógica do narrador? Bom, no texto, a repetição da expressão todos os dias foi utilizada para... Observe que nós temos aí todos os dias uma vitamina C, todos os dias uma banana, todos os dias enfim, fibra, comer fibra. Essa repetição não é porque o narrador, o autor propriamente, quem escreveu o texto, não tinha palavra para colocar e acabou repetindo aquilo, não. Tudo que nós colocamos no texto tem uma intencionalidade, tá? Então qual é essa intencionalidade? Por que isso? Enfatizar as recomendações de cuidado com a saúde, seria isso. Destacar alguns cuidados com a nossa alimentação. Demonstrar a necessidade dos cuidados pessoais. Ou identificar as exigências da vida moderna. Muito bem. Enfatizar, dar ênfase, destacar as recomendações de cuidados com a saúde. Nós recebemos os borbotões, né? Através das redes sociais, hoje em dia com a rede social, celular, tudo, chega as notificações do nosso celular diariamente, ou então você vê em outros canais. Então, a repetição é para dar ênfase, destacar, tá? Essas recomendações de cuidado com a saúde. Tudo bom? Não é a nossa alimentação, porque ele não fala apenas de alimentação, fala da saúde como um todo, tá? Necessidade dos cuidados pessoais também não tem
como é que eu posso dizer assim, não é restrito aos cuidados pessoais, né? É mais abrangente o texto. E também, exigência da vida moderna também não. É enfatizar, é dar ênfase. Bom, então vamos ver agora a questão sobre a crônica que acabamos de ler. O trecho onde podemos registrar uma opinião do narrador é: a opinião é aquilo que é subjetivo, é pessoal, é dele, do narrador, não é de outras pessoas. Letra A. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. Ora, dizem é o que chega para ele conforme ele coloca lá no texto. Então não é a letra A, porque não é algo que o narrador diz. São as pessoas, são as notícias que chegam na casa dele. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água. A mesma coisa, são as informações que chegam até ele, né? E o narrador isso não é fala do narrador, é algo que chega para ele e ele questiona isso de alguma maneira quando ele vai escrever essa crônica. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia. As estatísticas comprovam, não é ele que está dizendo. Existe um estudo que afirma que nós assistimos 3 horas de TV por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Opa, aí é uma sugestão. É uma sugestão do narrador. Se lembra que quando eu comentei que eles somando tudo dá 29 horas e o dia só tem 24, então como sugestão é fazer coisas ao mesmo tempo. Por isso que a letra D é a letra correta, é uma opinião do narrador. Tá? Bom, vamos aqui ao nosso último texto, a dengue entre nós. A dengue é uma doença viral grave que acomete 50 a 100 milhões de pessoas anualmente no mundo inteiro. Por incrível que pareça, o Brasil praticamente já havia conseguido eliminar de seu território o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, do grego e latim significa o odioso do Egito. A febre amarela urbana, transmitida pelo mesmo inseto, motivou uma gigantesca operação de guerra, que levou à sua eliminação em 1955. Hoje não é mais possível falar em erradicação do mosquito, apenas no seu controle. Como prevenção da doença, vale a pena ficar de olhos nos potenciais focos para o seu desenvolvimento, que inclui os grandes e pequenos reservatórios próximos da gente. Caixa d'água, galões, tonéis, piscinas, pneus, garrafas PET, vasos de plantas. Então, evitar esses reservatórios. De boca, né, virado para cima, porque quando chove, alguma água vai encher daquilo ali. O ciclo da transmissão se inicia quando o mosquito vilão, o mais apropriado seria a mosquita vilã, pica uma pessoa infectada e torna-se capaz de transmitir o vírus para outras pessoas. A faixa de temperatura de 20 graus Celsius a 78 graus Celsius encontra-se favorável para o desenvolvimento do mosquito. Então esse mosquito é um mosquito danado, vai pegando a doença de um e vai passando para várias pessoas. A participação de todos é importante. Precisamos fazer nossa parte e erradicar o maior número possível desses focos do mosquito, pois ainda temos muito calor e chuva pela frente. Esse período, né, de chuva e calor que é propício para a proliferação do mosquito. A expressão destacada é o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, é uma marca da. Não está marcado, né? Vocês perceberam? Mas é a Aedes aegypti, é a expressão que vocês vão observar para dizer que tipo de linguagem, é uma marca de que linguagem? É a linguagem científica, é a linguagem regional, é a informalidade ou a oralidade. Ora, a Aedes aegypti explica lá o que significa, né? Odioso Egito, mas esse nome é um nome que é o nome científico desse mosquito, tá? Por isso que é marca de linguagem científica, é um nome técnico chamado. Nós chamamos comumente o mosquito da dengue, né? Assim a gente chama mosquito da dengue, mas esse é o nome informal. O nome técnico científico é Aedes aegypti. Então, por isso que não é regional, porque dengue se fala em qualquer região do país, não é algo específico de uma região, é generalizado, tá? E não é informal, muito pelo contrário, porque nós não falamos isso no dia a dia, e muito menos oralidade, porque a oralidade também tem muito a ver com essa fala, com o coloquial, com o informal, ok? Bom, é isso, nossa aula vai encerrar por aqui, talvez tenha ficado um pouquinho longa, porque eu preciso falar de alguns gêneros textuais, revisá-los com vocês, mas qualquer coisa é só nos procurar
a mim, o seu professor da escola, para tirar as dúvidas que porventura tenham surgido, tá bom? Obrigado, tchau, 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 até a nossa próxima